A mensagem no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 8. A parábola do juiz iníquo, está falando aqui. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E, por algum tempo, não quis, mas depois disse consigo: ainda que eu não tema a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando porventura vier o Filho do Homem, Quando vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Pergunta. Quando vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Mas aqui eu quero falar do orar sempre e nunca desfalecer. O próprio Senhor Jesus nos adverte contando uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Isso desfalecer é desligar de Cristo e voltar a vivificar o estado do velho homem que dantes reinava na terra, mas quando a pessoa teve um encontro com Jesus, ele foi morto, os seus costumes, as suas audácias, os seus enganos, esse velho homem morreu. Mas quando eu deixo de orar, de buscar, ele vai novamente falecer, vivificar e tomar o lugar do novo homem, que é da pessoa de Cristo Jesus em nós, e voltar o velho homem com as obras piores do que as primeiras. É como se diz o Pedro lá no Pedro 2, acho do 18 em diante, que ele diz que, é como diz o ditado: o cão voltou a alimentar do seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojador de lama. É desta maneira, As obras do homem que desfalece, que desliga de Cristo e volta novamente para o mundo. Então Jesus disse o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E ele diz que havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava o homem. E havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: olha, ainda que eu não tema a Deus, nem respeita os homens. O juiz falando, Deus falando a parábola, a maneira que ele se via, que ele se colocava. Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte, mas aqui me importuna. Ele queria fazer a justiça para ficar livre. Ele se colocou a fazer justiça na causa dela para ficar livre dela, porque ela perseverou todo dia batendo na porta dele. E ele, para ficar livre, resolveu, mesmo sendo ímpio, tomar uma decisão e fazer justiça na causa dela, para que ele ficasse livre dela. Ainda que não tema a Deus, nem respeita aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E o Deus dos céus, que é justo, que é o Todo-Poderoso, está sentado no seu trono, não irá fazer
justiça na tua causa, na minha causa, é preciso que nós clamamos todos os dias, que nós vamos continuar clamando. É andar contínuo no caminho do Senhor, é andar contínuo na oração, buscando em oração e seguindo a palavra, olhando os preceitos quais Jesus tem falado conosco. Aí nós estamos perseverando, aí Deus irá fazer justiça nas nossas causas contra o nosso adversário. O adversário das nossas almas é o diabo. É ele que luta todos os dias para nos arrebatar, para nos tomar, para nos ferir. E se eu e você permanecermos na oração e na palavra, nós nunca iremos desfalecer. Nós estaremos todos os dias ligadinhos em Cristo. E Cristo peleja esta batalha por nós. Esta batalha nós não temos que pelejar senão o Senhor Deus, através do Senhor Jesus. Mas é preciso fazer o que Jesus está mandando cada um de nós cristãos. Orar sempre para que nós nunca venhamos a desfalecer. E permanecer nesta palavra, batendo na porta que o Senhor Deus, Ele é o juízo justo. Se o outro lá, baseado no que Jesus fala na parábola, sendo injusto, de tanto a mulher perseverar, ele levantou e fez causa, a viúva perseverar, ele levantou e fez justiça na causa dela, Deus irá fazer justiça nas nossas causas. Deus irá nos livrar da mão de Satanás. É só nós permanecermos na oração e na palavra, perseverando a cada dia, não olhar nem para a esquerda e nem para a direita, para que o Senhor possa nos garantir esta vitória. E diz, o Senhor viu que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Deus fará justiça na minha causa e na tua causa. Nós não podemos esquecer de buscá-la, de clamar, de permanecer na palavra, para que nós não venhamos desfalecer diante da situação da causa em que vivemos e sermos arrebatados pelo adversário das nossas almas. É isso que Deus quer que eu e que você faça, que nós cristãos iremos fazer a cada dia das nossas vidas, para nós termos a mão do Senhor sobre as nossas vidas, porque a mão do Senhor é sobre todos os que o buscam para o bem. E se eu estiver buscando, eu tenho as mãos de Deus estendidas sobre mim para o bem. Você terá as mãos do Senhor estendidas sobre você para o bem. Não deixe de buscar o Senhor enquanto se pode achar, porque esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo que havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis, mas depois